E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estou aqui, né? Finalzinho de expediente no meu trabalho. Dei mais uma fugidinha aqui para conversar com vocês. Até falar sobre um comentário, né? Que um amigo fez aí. Como eu falei, eu leio os comentários, mas muitas das vezes não dá para responder, né? Eu respondo depois. E esse amigo falou o seguinte, né? Que eu sempre comento que as coisas acontecem dentro da mente. E realmente, né? Não tem outro lugar para acontecer as coisas senão dentro da mente. Só que esse amigo, ele não compreendeu o que eu falei, né? E ele acabou dizendo que a dor, né? Que eu estava cometendo um erro, porque a dor é algo real, é algo que acontece fora da mente, né? Só que o equívoco é dele e não meu, né? Porque mesmo a dor é algo que acontece dentro da mente. E a maior prova disso é que existem técnicas de hipnose onde a pessoa fica temporariamente sem sentir dor. Isso é utilizado em odontologia, quando a pessoa às vezes tem alergia aos anestésicos, né? A anestesia, e aí, através de hipnose, a pessoa não sente dor. Desliga, né, os mecanismos de dor. E já foram feitas experiências também com hipnose, onde a pessoa é convencida de que alguém vai colocar uma ponta de cigarro no braço dessa pessoa, né? E na realidade o hipnotizador coloca uma caneta, uma ponta de caneta, e no local fica uma mancha vermelha, às vezes pode até ficar uma bolha, porque a pessoa acredita realmente que foi uma ponta de cigarro, né? Então, tá tudo na mente, né? Às vezes é complicado a gente explicar certas coisas, porque as pessoas não entendem. Então, eu queria conversar um pouco aqui sobre isso, porque dentro da mente ou fora da mente, como as pessoas acreditam, né, é muito difícil para a gente aceitar, né, que não existe fora da mente. Fora da mente é tudo holograma, né? E você na realidade não tem contato com nada que está fora da mente, você só tem contato com os impulsos elétricos que são interpretados pelo seu cérebro. O cérebro é lacrado, o cérebro não tem luz, então ninguém nunca viu a luz. Nós interpretamos a luz, decodificamos impulsos elétricos, né, que vêm através dos sentidos. Então, quando você sonha, por exemplo, é análogo a você estar acordado. A única diferença é que você não se fere, não se machuca, porque você está num outro estado de consciência e está em atividade apenas dentro do cérebro. Você não está interagindo, entre aspas, né, do lado de fora. Mas do lado de fora também é complicado, né? Porque você acredita, e a sua crença, como eu falei, que a hipnose faz com que a pessoa acredite em certas coisas. Nós vivemos num mundo de crenças. Tem pessoas que acreditam que podem se submeter a temperaturas extremas, no frio, por exemplo, um frio que mataria outras pessoas, que geraria uma hipotermia, e essas pessoas simplesmente por acreditarem nisso e por trabalharem isso na sua mente, conseguem ver essa resistência no corpo, né? Tem pessoas também que são muito fortes, né? Eu já vi gente levantando moto. Entende? Então, já vi gente pulando de lugares que mataria qualquer um, né? Coisa de 10 metros de altura ou mais, né? De torres. Eu já vi gente pulando de costas, de torres de mais de 10 metros, num bancozinho de areia, e o cara simplesmente só saiu mancando. Como é que pode? Qualquer um se mataria fazendo isso. Então, é o que eu tô falando, aqui fora é muita crença, né? Como é nos sonhos. No sonho, quando você se machuca, você sente a dor. Entende? É claro que essa dor, né? Por exemplo, se você levar uma facada no sonho, ou se você cair de um lugar muito alto, você não se machuca aqui, o corpo, né? Não se machuca porque a atividade está só dentro do cérebro. Mas quando você está acordado, as coisas parece que são mais reais, porque você acredita mais nesse mundo aqui. É por isso que as coisas acontecem, né? Também é um contato direto, né? Mas na realidade não é um contato direto, é um contato indireto com a realidade. Como eu falei,
tudo está chegando a nós através dos sentidos, né? Então, você não simplesmente, na realidade, você não interage com o mundo, você interage com as projeções dentro da sua mente do que é o mundo, né? Do que seria o mundo. Nós vemos que nós vivemos num mundo de crenças. As pessoas podem acreditar em santos, ou acreditar que existem homens santos, ou acreditar em deuses, né? em messias, acreditar que alguém a ama ou que ela ama alguém. Tudo isso é crença, né? Tudo isso está acontecendo dentro da mente. Então eu achei importante falar um pouco aqui sobre isso, porque às vezes as pessoas confundem, né, o que a gente fala. Obviamente que o mundo parece muito real, né? Você olha as coisas, você olha em volta, as árvores, mas o importante é frisar que quando a gente sonha, a gente também não vê diferença. Parece tudo muito real, né? Porque você não pode ter certeza se o mundo é real. Você não pode ter certeza se o que você vê realmente é daquela forma, né? Às vezes a gente pode pensar no sabor. É uma coisa muito interessante. Você, por exemplo, você come um frango, mas você não tem como descrever o sabor do frango. É quase que impossível você teorizar isso, né? Porque é um sentimento, é algo muito subjetivo. Porque como que eu posso saber se outra pessoa sente o mesmo sabor do frango que eu sinto? Porque é uma coisa que não dá para descrever. Vamos dar outro exemplo, uma fruta, né? Um abacaxi. Como é que você descreveria? Você consegue dizer é doce, é amargo, é salgado, é azedo, mas isso é muito vago, né? Porque, por exemplo, tem coisas que tem, como, por exemplo, o abacaxi, ele pode ser doce, mas a manga também é doce, são sabores diferentes. Aí você pode experimentar um pastel salgado, mas um pastel salgado é diferente de um macarrão salgado ou de um arroz salgado, né? São coisas diferentes. Então essa questão salgado, doce, isso é meio azedinho, mas às vezes uma uva meio azedinha é diferente de outra coisa que seja azeda também, né? Meio azedinho e tal. Então como é que você pode definir as coisas por essas palavras? Não dá para definir o sabor das coisas. Então é muito subjetivo. A experiência de vida também é muito subjetiva, que pode dar muito prazer para uma pessoa, pode ser o terror para outra, né? Por exemplo, a gente fala aqui muito em socialização. Eu odeio socializar, né? Eu não gosto. Eu não tenho problema com isso, né? Eu estou muito bem adaptado. Se eu tiver que socializar, eu vou socializar por necessidade, mas por opção não. Então, muitas pessoas aqui no canal também não gostam, né? São pessoas mais introspectivas, são pessoas que não gostam de ambientes com muita gente, com muita, sei lá, confusão, muitas pessoas, muito barulho. E aí, né, esses ambientes para certas pessoas são ambientes maravilhosos, né? Tem gente que acha que nós somos deprimidos porque nós optamos por viver sozinhos, optamos por uma vida mais reservada, né? Então, olha o nível de percepção da realidade, como é diferente de pessoa para pessoa. Então, o que é a realidade? Esse mundo aqui, dito externo, né? Dito mundo de fora, é um mundo de interpretação. Cada um interpreta do seu jeito. Obviamente que todo mundo que está dentro de uma lucidez vai, digamos assim, meio que observar certas regras, né? Ou seja, acho que todos nós estamos dentro de uma lucidez, que estamos dentro de um equilíbrio mental, né? Com as nossas percepções sensoriais bem equilibradas e tal. Cada um de nós, né, que somos chamados de pessoas lúcidas, vamos ver tudo mais ou menos de forma objetiva, da mesma forma, né? Por exemplo, ninguém vai ver uma pessoa que não existe, né? Mesmo que a gente tenha uma interpretação diferente da realidade, se você está vendo uma pessoa que não existe, ou se você está vendo uma coisa que as outras pessoas não estão vendo, isso é uma alucinação, né? Se você, por exemplo, vê uma árvore, ou vê uma casa, ou vê pessoas e as outras pessoas não estão vendo, obviamente que você vai ter que procurar ajuda, né? Isso é uma alucinação, isso a sua mente está defasada em relação à realidade, né? A realidade objetiva que eu digo. Mas
Por incrível que pareça, a maioria das pessoas, olha o que eu vou falar, hein? A maioria das pessoas vê em coisas que não existem. As ditas lúcidas. Acreditam em deuses e demônios, acreditam em fantasmas. Muitas pessoas, por desconhecimento científico, atribuem a coisas naturais causas sobrenaturais, né? É o caso dos fantasmas, dos demônios, das bruxas, de gente que diz que ouve vozes, né? Se chama pareidolia, né? Que é você ouvir uma voz que parece de uma pessoa, mas na realidade não é uma pessoa, né? É simplesmente uma interpretação do seu cérebro, como gatos gritando à noite que parecem bebês chorando, né? E também esses fenômenos onde a pessoa consegue ver Maria, Jesus num vidro deformado, num vidro que sofreu ali alguma distorção, né? E causa uma imagem que a pessoa associa à questão religiosa, como pessoas que veem, né, círculos coloridos no céu por causa do efeito, né, da luz do sol, que faz tipo um arco-íris no céu, e as pessoas acham tudo isso muito sobrenatural, ou nuvens com certos formatos, entende? Então as pessoas são muito ignorantes. E o que eu estou falando aqui é importante porque por mais que a gente tenha essa compreensão científica da realidade, que as coisas só estão acontecendo dentro da sua mente, nós como pessoas lúcidas, nós não costumamos ver o que não existe. Pelo contrário, nós somos destruidores de realidade. Nós que temos essa visão mais aguçada, né? Uma visão mais realista, mais lógica, colocando consciência nas nossas percepções, não nos deixando levar por percepções equivocadas da realidade, por crenças absurdas e sem base lógica. Nós somos destruidores de realidade. É por isso que muita gente não gosta da gente, né? Quando a gente fala as verdades, algumas pessoas ficam apavoradas, né? Entram em pânico, né? Mas você vai fazer as pessoas se matarem, mas você vai tirar a esperança das pessoas. Ora, cara, nós estamos aqui para falar sobre a verdade, né? Quer dizer que agora a gente não vai poder mais falar sobre existencialismo, questionar a realidade, porque alguém não vai entender e vai querer se matar. Isso aí é questão pessoal de cada um, né? Não vou deixar de fazer o meu trabalho porque tem gente que não vai entender. Eu costumo avisar, esse canal aqui não é para idiotas, esse canal aqui não é para pessoas que não buscam conhecimento, informação. Esse canal aqui não é para crianças, está muito bem claro, não é conteúdo infantil, muito bem claro na descrição do canal. E nós somos essas pessoas que desconstruímos realidade, né? Quando você é muito lúcido, você é um desconstruidor de realidade. E como eu falei, ser lúcido é estar em fase com o mundo objetivo. Isso é muito importante. É você saber diferenciar o que é interpretação da sua mente e o que corresponde às regras desse lugar aqui dito o mundo, né, externo. Quando você olha um carro e entende que um carro é uma construção, se você é muito lúcido, você desconstrói o carro, né, na sua mente. Você entende que é só um veículo e você não tem deslumbre por um carro. Mesma coisa por pessoas. Quando você vê que pessoas são só bonecos animados por uma força vital e que quando essa força vital sai, só sobra ossos, o corpo se decompõe, você entende que pessoas são só isso. Pessoas são interpretações na sua mente. São bonecos, zumbis ambulantes, cadáveres ambulantes que estão animados, como eu falei, pela força vital, mas não tem diferença nenhuma do que vai estar lá no caixão. Então a única diferença é que o que está no caixão está inerte, né? Não tem mais força vital, energia vital. E aí você vê todas essas coisas, você desconstrói a realidade do que é o ser humano. Você vê objetivamente, você não vê coisas que não existem, você não vê humanos especiais, você não vê super-homens, você não vê homens santos, você não vê messias, Deus, você não vê nada disso. E aí você acaba sendo considerado pela grande maioria, como naquele mito da caverna de Platão, né? Que as pessoas estavam dentro de uma caverna só, né? É uma metáfora, né? E elas nunca viram a luz, elas só viam sombras. E aí a realidade delas era aquela. Aí quando alguém saiu e viu a luz, inclusive os olhos doeram, né? Porque nunca tinha visto a luz antes. Essa pessoa ou ela foi libertada, ou ela conseguiu se libertar, né? E aí quando ela sai, ela entende que ela está dentro de uma caverna e que tudo que ela via, né? Que na entrada dessa caverna tinha uma fogueira e que tudo que ela via quando ela estava nessa caverna eram sombras. E ela nasceu nesse mundo. E aí quando ela sai e vê a verdade, né?
Isso até ofusca, né? Mas de acordo com o que ela vai olhando, ela vai tendo uma visão mais lúcida, os olhos vão se acomodando, ela vai vendo um mundo que ela não conseguia ver antes. Um mundo real. E aí, um mundo objetivo, né? E aí quando ela volta para contar para essas pessoas que existe todo um mundo real, objetivo, e que elas só estão olhando para as sombras, elas matam essa pessoa porque elas não aceitam que a realidade delas seja mudada. Então é mais ou menos o que acontece com a gente, né? Sofremos muita hostilidade porque nós mostramos um mundo fora da fantasia. Nós mostramos todo um mundo sem sombras. Um mundo iluminado, um mundo claro e nítido. Sem fantasia, sem sombras, sem enigmas, sem mistérios. E aí cai, né, por terra o sentido da existência humana. E aí a pessoa se hostiliza, né? Porque você está tirando dela a realidade que ela sempre acreditou. Uma realidade de sombras, uma realidade de espíritos, de bruxas, de demônios, de deuses. Né? E aí você vê que quando você faz isso, você tem que estar preparado, cara. Entende? O nosso canal aqui, como eu costumo falar, não é um canal para qualquer um. Entra aqui quem quer. A gente não obriga ninguém a entrar no canal. Se você não gostar das ideias do canal, você pode sair. Não precisa se inscrever nem nada, né? Mas esse canal aqui é para pessoas que estão buscando, é para buscadores, não simplesmente para pessoas que estão querendo criticar ou que não entendem as ideias, né? Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e, como sempre, vou pedir a ajuda de vocês aí, para quem não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal, né? Se você gostou desse vídeo, por favor, nos dê um like. E fui!